A Holanda é frequentemente retratada como um paraíso de liberdade, com suas ruas tomadas por bicicletas, canais encantadores e um povo acolhedor. Mas será que essa imagem corresponde 100% à realidade? Enquanto turistas se encantam com os moinhos de vento, os campos de tulipas e a arquitetura charmosa, há um lado sombrio que raramente é mencionado. Problemas sociais, tráfico humano, golpes, criminalidade e um mercado de drogas que vai muito além dos coffee shops contrastam com a fama de modernidade e progresso do país. E os problemas não param por aí. O icônico bairro da Luz Vermelha, com suas luzes neon e vitrines exóticas que chamam a atenção de turistas do mundo todo, é frequentemente apresentado como um exemplo de prostituição regulamentada e segura. Mas por trás desse cenário chamativo, esconde-se uma realidade chocante que poucos conhecem e que muitos preferem manter em segredo. No vídeo de hoje, vamos revelar o outro lado da Holanda, expondo verdades que os guias turísticos preferem ignorar. Prepare-se para conhecer uma realidade que pode mudar completamente sua visão sobre este país. Número 1. Canais poluídos. Quando se pensa em Amsterdã, uma das primeiras imagens que vem à mente são seus belíssimos canais históricos, barcos flutuando serenamente e uma atmosfera encantadora digna de um cartão postal. Não é verdade? Mas e se eu te dissesse que, por trás dessa imagem perfeita, essas águas escondem um grave problema ambiental? Os canais de Amsterdã, que já foram símbolo de beleza e sofisticação, estão cada vez mais poluídos, e a situação piora a cada ano. Os principais responsáveis por essa degradação são o turismo excessivo, a falta de fiscalização e o descarte irregular de lixo. Todos os anos, toneladas de plástico, garrafas, bicicletas abandonadas, restos de comida e até móveis são retirados das águas. Estima-se que mais de 15 mil bicicletas sejam jogadas nos canais anualmente, seja por vandalismo, acidentes ou simplesmente por serem descartadas pelos donos. Mas não é só o lixo visível que preocupa. A qualidade da água dos canais está se deteriorando rapidamente. Resíduos químicos, esgoto e metais pesados se acumulam, tornando alguns trechos altamente tóxicos. Apesar das tentativas do governo de tornar os canais próprios para banho, especialistas alertam que nadar nessas águas pode representar um risco sério à saúde. Para tentar reverter a situação, o governo holandês tem investido em campanhas de conscientização e na implementação de barcos de coleta de lixo, que navegam pelos canais removendo resíduos. Além disso, alguns moradores e comerciantes têm se mobilizado para manter as águas limpas. No entanto, diante do turismo irresponsável e da falta de punições mais severas para quem polui, a solução ainda parece distante. O que antes era um dos cartões postais mais famosos da Europa está se transformando em um problema ambiental alarmante. Se nada for feito nos próximos anos, os canais de Amsterdã podem deixar de ser um símbolo de beleza para se tornar um reflexo do descaso ambiental. Número 2. Pickpockets. Se você está planejando visitar Amsterdã, aqui vai um aviso. Mantenha sua carteira e seu celular bem guardados. O motivo? A cidade é um dos principais alvos de batedores de carteira na Europa. Conhecidos como pickpockets, esses criminosos estão em todos os lugares, prontos para agir assim que você baixar a guarda. Imagine a cena. Você está caminhando pela Praça Dam, admirando a arquitetura, ou talvez conferindo as fotos que acabou de tirar em frente à estação central. De repente, percebe que seu bolso está vazio. Seu celular? Desapareceu. Sua carteira? Sumiu. E o pior, você nem sequer sentiu o momento em que foi roubado. A tática mais comum desses criminosos é se aproveitar da distração dos turistas. Enquanto as pessoas estão tirando fotos, conferindo o mapa no celular ou simplesmente admirando a cidade, os criminosos agem rapidamente e muitas vezes de forma imperceptível. Eles trabalham em grupos organizados. Um distrai a vítima, outro pega a carteira ou o celular e um terceiro desaparece antes que a pessoa perceba o que aconteceu. Outra armadilha bastante usada é o falso pedido de ajuda. Um estranho pode se aproximar perguntando sobre direções ou tentando vender algo, enquanto um comparsa aproveita para furtar os pertences do turista desatento. No transporte público, os pickpockets frequentemente simulam esbarrões ou empurrões para disfarçar o roubo. Os pontos favoritos desses ladrões são as áreas mais movimentadas da cidade: Red Light District, Kalverstraat, a região dos museus e o transporte público.
O metrô, especialmente os que vão para o aeroporto e para a Museumplein, são verdadeiros caça-níqueis para os criminosos. E aqui está o detalhe mais assustador. A polícia dificilmente consegue capturar esses ladrões. A maioria deles são estrangeiros que se deslocam de um país para outro, tornando quase impossível rastreá-los. Mesmo quando são presos, muitos acabam soltos rapidamente, voltando às ruas para continuar furtando. Em uma cidade onde furtos e golpes são parte da rotina, a única solução é a prevenção. Então, se for a Amsterdã, aproveite o passeio, mas nunca abaixe a guarda. Número 3. Turismo da maconha. A Holanda é mundialmente famosa por sua política de tolerância às drogas, especialmente pela venda legal de maconha nos coffee shops. Isso atrai milhões de turistas todos os anos, ansiosos para experimentar o que consideram um paraíso do consumo livre. Mas, por trás da fachada de liberalismo, existe um mercado ilegal poderoso, um problema crescente de saúde pública e um impacto negativo na vida dos próprios holandeses. O que poucos sabem é que a maconha não é completamente legalizada na Holanda. Os coffee shops podem vendê-la, mas a produção e o fornecimento da droga continuam ilegais. Isso significa que os donos desses estabelecimentos precisam comprar maconha de fornecedores clandestinos, que operam nas sombras. O resultado? Gangues do narcotráfico controlam a produção e a distribuição, abastecendo tanto os coffee shops quanto um mercado negro em expansão. O turismo da maconha transformou Amsterdã em um imã para usuários e traficantes, trazendo diversas consequências negativas. Com mais de 20 milhões de visitantes por ano, muitos chegam apenas para consumir drogas, ignorando os aspectos culturais da cidade. Isso tem gerado superlotação nas ruas, aumento da criminalidade e um impacto direto na segurança dos moradores. Outro problema é que o uso excessivo de drogas não se limita à maconha. Muitos turistas chegam à Holanda e acabam experimentando substâncias mais pesadas, que são oferecidas livremente por traficantes nas ruas. O aumento do consumo dessas drogas gerou uma crise de saúde pública, com hospitais sobrecarregados, atendendo visitantes que passam mal após misturar diferentes substâncias. Diante desse cenário, o governo holandês tem tentado restringir o acesso aos coffee shops. Algumas cidades proibiram a venda para turistas, e até mesmo Amsterdã anunciou medidas para reduzir o turismo da maconha. O que começou como um experimento de liberdade acabou se tornando um grande problema para a Holanda. Hoje, a maconha pode estar à venda nos coffee shops, mas o verdadeiro lucro está nas mãos do crime organizado, e os holandeses pagam o preço por isso. Número 4. Bairro da Luz Vermelha. O Red Light District, o famoso Bairro da Luz Vermelha, é um dos pontos turísticos mais conhecidos da Holanda. Turistas do mundo inteiro caminham por suas ruas estreitas, curiosos com as mulheres expostas nas vitrines. Alguns apenas observam, outros tiram fotos e muitos entram para contratar um serviço. Para muitos, esse é um símbolo da liberdade sexual e da abordagem progressista do país. Mas por trás da aparência exótica e tolerante, existe um lado sombrio que poucos conhecem: tráfico humano, exploração sexual e violência. Estima-se que até 50% das prostitutas do Red Light District sejam vítimas de tráfico humano. Muitas jovens são atraídas para a Holanda com promessas de emprego, acreditando que trabalharão como garçonetes, modelos ou massagistas. Mas, ao chegarem ao país, descobrem que foram enganadas. Seus passaportes são confiscados, dívidas são impostas e ameaças tornam impossível qualquer tentativa de fuga. Elas são vigiadas 24 horas por dia e obrigadas a entregar grande parte do dinheiro que ganham aos cafetões e às redes criminosas. E o pior, a cultura da tolerância faz com que as autoridades muitas vezes ignorem essa realidade, permitindo que o abuso continue. O turismo sexual é um dos grandes responsáveis por alimentar esse ciclo, já que milhares de turistas visitam Amsterdã apenas para explorar esse mercado. A maioria não questiona se as mulheres realmente querem estar ali, apenas consomem e vão embora. A verdade é que, por trás das vitrines vermelhas, a prostituição na Holanda não é tão voluntária quanto parece. Muitas dessas mulheres estão presas em um ciclo de abuso e exploração do qual não conseguem escapar. O glamour vendido aos turistas esconde um dos aspectos mais sombrios da sociedade holandesa. Número 5.
Roubos de bicicletas. A Holanda é frequentemente chamada de o paraíso das bicicletas, com ciclovias bem planejadas, estacionamento exclusivo e um dos maiores índices de uso de bicicleta do mundo. Mas, por trás dessa imagem sustentável e organizada, existe um mercado negro de roubos que cresce a cada ano e afeta tanto moradores quanto turistas desavisados. E o problema é gigantesco. Amsterdã tem mais bicicletas do que habitantes, cerca de 880 mil bicicletas para uma população de 850 mil pessoas. No entanto, 80 mil delas são roubadas todos os anos, muitas vezes em plena luz do dia, sem que ninguém pareça notar. Os criminosos sabem exatamente como agir. Trabalham rápido, desmontam a bicicleta em minutos e a revendem no mercado negro. E aqui vem a ironia. Não é incomum que o próprio dono acabe comprando sua bicicleta roubada de volta sem saber. Em algumas regiões, vendedores clandestinos oferecem bicicletas a preços baixos e muitas delas já passaram pelas mãos de vários donos diferentes. Para piorar, quadrilhas especializadas enviam bicicletas roubadas para outros países da Europa, onde são revendidas por valores muito mais altos. Mas nem sempre os ladrões agem de forma discreta. Em algumas áreas, ciclistas são atacados e empurrados de suas bicicletas, tornando-se vítimas de criminosos que querem modelos mais caros ou simplesmente um meio de transporte rápido para fugir de outro crime. E com a impunidade crescente, alguns moradores decidiram fazer justiça com as próprias mãos, promovendo agressões e linchamentos de suspeitos. O governo tem tentado combater esse problema com estacionamentos subterrâneos vigiados e campanhas de conscientização, mas a realidade é que nem mesmo cadeados reforçados são suficientes para impedir um ladrão experiente. Algumas empresas já oferecem seguros contra roubo de bicicleta, um serviço que se tornou essencial para quem mora na Holanda. Então, se você pretende pedalar por Amsterdã, aqui vai um conselho: não subestime os ladrões. Eles estão por toda parte, e nem sempre sobre duas rodas. Número 6. Crise habitacional. A Holanda sempre foi considerada um dos melhores lugares do mundo para se viver, mas essa realidade está mudando. O custo de vida disparou, e encontrar um lugar para morar virou uma verdadeira batalha, tanto para holandeses quanto para imigrantes. Se antes as cidades ofereciam qualidade de vida e moradia acessível, hoje a situação é outra. Aluguéis nas alturas, falta de imóveis e um número crescente de pessoas sem teto. Amsterdã, em particular, se tornou uma das cidades mais caras da Europa. O preço médio de um aluguel ultrapassa 2.000 euros por mês. Isso para um espaço pequeno, às vezes menor que um quarto de hotel, tornando quase impossível para jovens, estudantes e trabalhadores de classe média conseguirem moradia dentro da cidade. Mesmo em áreas menos centrais, os aluguéis continuam absurdamente altos e a demanda por habitação é muito maior do que a oferta. E sabe por que isso acontece? Um dos grandes vilões dessa crise é a especulação imobiliária. Investidores estrangeiros compram imóveis em massa, não para morarem, mas para alugá-los por preços exorbitantes ou transformá-los em Airbnb. Isso fez com que moradores de longa data fossem empurrados para fora da cidade, obrigados a viver em áreas mais distantes e gastar horas no transporte para chegar ao trabalho. A crise habitacional também fez aumentar o número de sem-teto, que cresceu significativamente nos últimos anos. Muitos deles são trabalhadores que simplesmente não conseguem mais pagar aluguel, e o governo enfrenta dificuldades para fornecer abrigos suficientes. As ruas de Amsterdã, Roterdã e Haia começaram a ter mais barracas e acampamentos improvisados, uma realidade antes rara no país. Outro problema crescente são as moradias estudantis superlotadas. Com a chegada de milhares de estudantes internacionais a cada ano, muitas universidades não têm acomodações suficientes. Isso fez com que jovens tenham que dividir quartos minúsculos com vários colegas, pagando preços absurdos por condições precárias. Há relatos de estudantes dormindo em hostels ou até mesmo em barracas, enquanto buscam um lugar para morar. O governo holandês tenta conter a crise com medidas como limitação do Airbnb, construção de novas moradias sociais e restrições para investidores estrangeiros, mas a solução ainda parece distante. O que antes era um país modelo de acessibilidade e bem-estar, agora luta contra um problema que ameaça a estabilidade de sua sociedade. Número 7. Xenofobia e racismo.
Com a chegada de muitos imigrantes, a xenofobia e o racismo aumentaram na Holanda. O que antes era um país conhecido por sua tolerância e diversidade, agora se tornou um território de tensões sociais crescentes, onde imigrantes enfrentam discriminação no trabalho, dificuldades para conseguir moradia e, em alguns casos, até ataques racistas. Agora, imagine esta cena. Você é um imigrante recém-chegado à Holanda, cheio de esperança por um futuro melhor. Você tem um diploma, fala vários idiomas e está pronto para trabalhar. Mas, ao enviar dezenas de currículos, percebe que nenhuma empresa responde. Enquanto isso, seus colegas holandeses conseguem entrevistas com facilidade. O motivo? Seu nome não soa holandês o suficiente. Essa realidade se reflete nos números. Estudos mostram que candidatos com nomes estrangeiros têm muito menos chances de serem chamados para entrevistas, mesmo quando possuem currículos melhores do que concorrentes holandeses. Além disso, algumas empresas preferem contratar apenas nativos, sob a justificativa de melhor adaptação cultural. E não para por aí. O racismo também está presente na abordagem policial. Pessoas de origem não europeia são paradas e revistadas com muito mais frequência do que holandeses brancos, mesmo quando não há suspeita concreta. Essa prática gera uma sensação de segregação e injustiça, tornando ainda mais difícil a integração de imigrantes e suas famílias. Além disso, protestos e ataques motivados por racismo vêm aumentando. Episódios de agressões físicas e insultos a imigrantes se tornaram mais frequentes, principalmente em cidades menores, onde a população holandesa tradicional se sente ameaçada pelas mudanças culturais trazidas pelos estrangeiros. Embora a Holanda ainda seja considerada um país democrático e progressista, a realidade mostra que nem todos são bem-vindos da mesma forma. Em resumo, a Holanda continua sendo um país incrível, mas nem tudo é tão perfeito quanto as fotos do Instagram sugerem. Problemas como o tráfico de drogas, exploração, crise habitacional e xenofobia fazem parte da realidade, e conhecer esse outro lado é essencial para entender o país de forma mais completa. E agora queremos saber de você. Já conhecia essas questões? Alguma dessas informações mudou sua visão sobre a Holanda? Conte-nos o que mais chamou sua atenção. Obrigado por assistir até o final, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo!